Oba, 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 meus amiguinhos! Olha eu aqui de novo, beleza? Então, gente, vamos continuar aí o nosso programa agora na história do Brasil, né? Falando sobre o Brasil do século XVIII, na nossa aula 18, tá? O Brasil no século XVIII, a gente vai falar durante 3 aulas, a aula 18, a 19 e a 20. E o que a gente vai tratar nesse conjunto dessas 3 aulas? A gente vai falar sobre o processo de crise do sistema colonial, que se inicia, os antecedentes, né? A gente vai falar sobre a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e outras cositas mais. Então vamos começar, né, falando aqui sobre o que acontece no século XVIII, qual é o contexto do século XVIII que vai gerar essa crise desse sistema colonial, né? Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem já estabelecido no século XVIII o Pacto Colonial. O que é esse Pacto Colonial? Bom, o Brasil é descoberto lá em 1500, fica até 1530 sem muitos projetos, né, de colonização, de ocupação e tal. Em 1530 começa para valer aí, digamos assim, a colonização do Brasil. Aí a gente tem lá as capitanias hereditárias e por aí a gente começa todo o processo de exploração do Brasil, né? E o Pacto Colonial o que é? É um pacto feito para complementar a economia da metrópole. Ou seja, Portugal é a metrópole do Brasil, o Brasil é a colônia de Portugal. Então Portugal tem as suas produções, faz todos os seus produtos, tudo mais, e tem a colônia para complementar a sua economia, né? E como ele vai fazer isso? Obrigando sua colônia, ou suas colônias, né? Mas vamos falar aqui, quando eu falar colônia, vamos entender Brasil, que a gente está falando do Brasil. Obrigar a sua colônia a só realizar comércio com a metrópole. Então o Brasil só poderia comprar e vender seus produtos para produtos de outros países se fossem de Portugal, né? Não se podia produzir nada aqui no Brasil também que concorresse com os produtos que vinham de Portugal. Então, se Portugal produzia, no Brasil não podia ser produzido. Isso faz com que Portugal sempre tenha uma possibilidade de crescimento, sempre consiga fechar a sua economia com superávit, né, com a balança comercial favorável. E por outro lado, a colônia fica querendo aí se desenvolver. As pessoas que moram aqui ou que vêm fazer a vida no Brasil têm uma ideia do que poderia acontecer, mas no fundo não vão acabar concretizando muitas dessas coisas por conta dessas imposições metropolitanas, né? E aí a gente começa os famosos que a gente chama de ciclos, né? Que não deixam muito, né, hoje em dia a toda a historiografia falando diferentemente dessa coisa de ciclo, porque o ciclo é algo que começa e termina, né? Então a gente tem, por exemplo, a cana-de-açúcar não deixou de ser produzida no Brasil, né? Assim como a mineração também não. Né? O que acontece é que a gente foi dinamizando a nossa economia, foi desenvolvendo outros produtos, outras formas de produção, enfim, que não acabou. Mas a gente tem lá o pau-brasil, depois o açúcar, né? E
encontra-se ouro. Esse ouro vai entrar em decadência, tá? Assim como o Nordeste, a região do Nordeste, que foi uma das regiões mais importantes do país, vai também passar por uma por um problema, tá? Porque o açúcar vai perder espaço para o ouro e aí essas províncias todas que produziam açúcar, ou o Nordeste todo lá, vão acabar sendo deixados um pouco de lado, né? Para se priorizar a região das Minas Gerais, por motivos óbvios, o ouro dava muito mais dinheiro e tudo mais, né? Mas isso vai afetar a vida das pessoas que moravam aqui, né? Vai afetar a vida dos cidadãos aqui da colônia, que ganhavam a vida seja diretamente com a cana, seja diretamente com açúcar, né? Ou diretamente com a mineração, e afeta também aquelas atividades que orbitam essas principais, né? Pequenos mercadores, fornecedores de escravos, é, enfim, né? Pessoas que ajudavam a, a fornecer eu esqueci a palavra, caramba. Para, enfim, que traziam comida, que abasteciam. Lembrei. As pessoas que abasteciam a colônia para que ela pudesse funcionar vão também sentir aí essa decadência. Tá? Essa situação já começa a gerar rebeliões nativistas. Veja bem, nós temos rebeliões nativistas e rebeliões separatistas. A aula 18 e 19 vai falar de duas rebeliões separatistas, tá? Que vão pedir a separação do Brasil de Portugal. As rebeliões nativistas, elas não pediam essa separação, tá? Eu tô até pensando aqui se de repente eu faço uma aula só com as rebeliões nativistas. Mas a gente tem a aclamação de Amador Bueno em São Paulo, a revolta de Beckman no Maranhão, a Guerra dos Mascates em Pernambuco, a Guerra dos Emboabas em Minas e a revolta de Vila Rica, essas duas últimas em Minas Gerais, né? Vila Rica, não sei se você sabe, mas hoje em dia é Ouro Preto. Ela mudou de nome, ela era Vila Rica, passou a se chamar Ouro Preto. Então essas rebeliões nativistas, elas tratavam justamente dos interesses dos nativos, né? Contra essas imposições, esse conjunto de regras todos que a metrópole fazia, que impedia que eles lucrassem mais com a metrópole, com a sua produção, né, por conta dessas imposições metropolitanas. Essa situação por si só já era complicada. Aí você junta isso, as ideias iluministas que começam a circular lá na Europa, né, um pouquinho antes da Revolução Francesa, e com a Revolução Francesa elas ganham, né, uma popularidade muito grande. Afinal de contas, a Revolução Francesa foi tudo aquilo que a gente já estudou, fez todas aquelas modificações e tudo mais, e gera, né, influencia a independência dos Estados Unidos, começa a influenciar vários outros movimentos. E ela vai chegando aqui também, tá? E muitas vezes trazidas por viajantes europeus que estão lá e vêm para cá ou para ganhar a vida aqui, enfim, e acabam trazendo essas ideias com eles. Muitos estudantes brasileiros também, lembrando que muitos iam estudar na Europa, né, nas universidades europeias, e depois até voltavam, mas iam estudar lá medicina, direito e outros cursos depois, né, vão sendo desenvolvidos e criados novos cursos, novas profissões. E lá eles entram em contato com essas ideias também e acabam trazendo elas para cá. Quando chegam aqui, se deparam com essa situação de domínio metropolitano muito rígido e muito castrador da colônia, e começa a fervilhar uma série de rebeliões aqui que vão crescendo, vão acontecendo cada vez mais rebeliões, até
chegar a uma grave crise do sistema colonial que vai ser muito evidenciada com as duas conjurações ou inconfidências que a gente vai estudar nas próximas aulas, né? A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que são aí os primeiros pedidos de separação da colônia em relação à metrópole e que mais para frente vão acabar desaguando na independência do Brasil. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido isso aí direitinho, tá ok? Façam os exercícios que eu pedi e estejam preparados para a gente poder, nas lives que a gente faz às terças-feiras, às 4 da tarde, vocês trazerem suas dúvidas, tanto em relação à aula, quanto em relação aos exercícios que são passados, tá? Ou a outros que vocês, porventura, procurem. Tá certo? Então, um grande abraço para vocês e a gente vai se encontrando aqui e nas lives, ok? Um abraço para vocês e vamos que vamos!